Olá pessoal, vamos lá? Vamos para mais um Café Pastoral. Que Deus abençoe sua vida, sua família, sua casa. Eu quero conversar com você sobre viver num mundo com Cristo e um mundo sem Cristo. Vamos tentar conversar sobre isso um pouco. Vamos falar sobre nós que estamos em Cristo, como deve ser a nossa vida neste mundo. Olha só o que diz a palavra de Deus em João 17, 14 e 15. Jesus falando o seguinte: dê-lhes a tua palavra. Jesus está orando por nós e falando com Deus a respeito de cada um de nós. Dê-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Então vamos pensar, como eu falei anteriormente, mundo com Cristo e o mundo sem Cristo. Como nós vamos viver neste mundo tendo Cristo em nossa vida? O texto está nos dizendo que Deus ele nos protege do maligno. A Bíblia diz que o mundo está deitado no maligno, jaz no maligno. Então como Deus pode nos proteger do maligno neste mundo? Deus nos protege deste mundo ou do maligno neste mundo, nos dando a sua palavra. É por sua palavra que ele nos protege. Quando absorvemos essa palavra. Deixa eu dar um exemplo para você muito claro. Vamos falar hoje de finanças, de dinheiro. Um assunto que, às vezes, quando um pastor fala, um cristão fala, parece que nós estamos cometendo um grande pecado. Mas vamos lá, vamos falar sobre isso. É pecado ter dinheiro? Sim ou não? Você acha que é pecado ter dinheiro? Bom, se fosse, você já viu alguma fogueira santa para queimar dinheiro? Você já viu algum propósito em que hoje nós vamos fazer uma fogueira? Eu já vi fazer isso com fotos, eu já vi com aparelhos e com roupas, alguns tipos de roupas. Eu já vi isso em muitas coisas, né? A própria palavra de Deus diz em Atos que houve uma fogueira para queimar tanta coisa lá, que era um valor imensurável, né? Muito grande em dinheiro. Mas você já viu uma fogueira, já que para alguns ter dinheiro é pecado, alguém jogar maços e maços de dinheiro lá porque isso é o símbolo do pecado? Não. Por que você não faz isso? Por que ninguém faz isso? Porque poderíamos dizer que isso seria uma loucura. E poderíamos dizer, ora, mas espera aí, esse dinheiro que foi conquistado ali pode ter sido fruto do nosso trabalho. Nós entendemos dessa forma, né? Deveria ser dessa forma. É o fruto do nosso trabalho. É com esse dinheiro que você vai pagar suas contas, por exemplo. Você está pagando a sua luz, a sua água, comprando seus alimentos, comprando sua vestimenta. Você está pagando essa internet que você agora está utilizando, talvez esse celular, eu não sei, geralmente você está no seu smartphone aí, que você conquistou, que você comprou com o seu dinheiro, fruto do seu trabalho. Então, como cristãos deste mundo, como Deus nos protege do maligno em relação às finanças, em relação ao dinheiro? 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10, ele começa então a nos ensinar a respeito disso e nós vamos encontrar centenas de textos bíblicos a respeito desse assunto. Então o texto que mais é citado é 1 Timóteo 6,10, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então vamos ver de forma bem clara o que o texto está nos dizendo. Ele não fala que o dinheiro é a raiz de todos os males. Ele está falando que o amor a esse dinheiro é a raiz de todos os males. A palavra ali, quando é traduzida, a expressão amor ao dinheiro, está falando justamente de avareza, de cobiça. É o desejo, é a paixão pelo dinheiro. Eu preciso ter o dinheiro, no sentido não de conquista para que você almeje alguma coisa para o bem da sua casa, da sua família, daqueles que são seus, ou pode ajudar outras pessoas. Não, eu preciso ter porque eu não vivo sem isso. Ou seja, é uma paixão, por isso que é uma avareza. A melhor palavra ali seria a cobiça ao dinheiro, né? A avareza, por exemplo, seria uma ótima tradução em relação a esse texto. Aí você vai, né, se deparar com algumas situações desse mundo que por vezes a gente começa a julgar as pessoas. Eu, por exemplo, conheço muitas pessoas muito bem-sucedidas na vida, que eles tiveram que investir tempo da sua vida para poder conquistar o que eles têm hoje. Eu conheço pessoas que hoje são muito bem remuneradas, mas passaram 4, 5, 6 anos numa universidade, eles pagavam a universidade ou estudavam, tinham que trabalhar durante todo o dia, se esforçavam porque trabalhavam para se sustentar, se esforçavam, tinham que estudar, ia para uma faculdade, terminaram a faculdade e hoje conseguiram alcançar grandes coisas. Conheço pessoas que também estudaram, investiram, eles deram tudo de si no sentido de esforço para conquistar algo. E aí, por vezes, são essas pessoas que Deus também usa hoje, que são servos do Senhor, para poder abençoar o seu reino,
para enviar missionários ao campo, para ajudar muitas igrejas locais, para ajudar no sustento de muita gente nessa terra, para ajudar quando a sua igreja, por exemplo, está numa construção, alguma coisa fazendo. Deus usa essas pessoas para abençoar. Deus usa até pessoas que não são nem cristãs. Mas como essas pessoas conquistaram esses bens? Eles tiveram que se esforçar. E às vezes você olha para alguém, puxa, tá investindo o seu tempo. Eu lembro de ter um irmão, um amigo nosso, que talvez esteja assistindo esse café agora, ele mora em outro estado, mas ele congregava com a gente e ele sempre foi um grande exemplo para mim em relação ao esforço. Ele almejava, né, uma carreira militar em alta patente. E ele já era militar e ele começou a estudar porque ele queria prestar um concurso. E ele estudava muito, ele pegou 2 anos da sua vida e investiu todo o seu tempo, né, o tempo que ele tinha para se preparar, se capacitar para passar naquele concurso, porque era extremamente disputado. Ninguém passaria simplesmente dizendo: Senhor, abre minha mente na hora da prova para eu poder acertar tudo, porque eu estou aqui fazendo a tua vontade. Não, ele se esforçou. Haviam cultos, né, celebrações, células que ele não ia, ele comunicava: eu estou estudando hoje, eu preciso estudar hoje. E ele se esforçava, e talvez pudesse existir um ou outro que diria assim: ah, tá vendo, olha só, tá dando, isso é avareza, isso é amor ao dinheiro, isso é amor ao poder, isso e aquilo e tal. Naquele tempo alguém poderia dizer isso. Aí ele passou. Na verdade, no primeiro ano ele não passou. Mas ele continuou se esforçando e no segundo ano ele passou. E hoje? Hoje ele é um militar de alta patente. E aí eu pergunto a você, quantos irmãos em Cristo ele pode ajudar hoje? Quantas pessoas ele pode alcançar com aquilo que ele conquistou hoje? Quantas portas Deus pode abrir através dele, através daquilo que ele conquistou? Conheço outros que são engenheiros, desembargadores, né? Conheço tanta gente que para chegar lá estudaram, se capacitaram. Conheço empresários que lutaram, venderam tudo que tinham. Lembro, eu tenho um grande exemplo na minha vida, que é meu tio, né, minha tia. Eles se esforçaram, ele era militar e ele resolveu, então, abrir uma escola. E para abrir aquela escola, ele foi um esforço gigante. Eu lembro disso, que até a aliança de casamento eles venderam para poder comprar tijolo, pedra, areia. Compraram um terreno num local bem distante e ali resolveram abrir uma escola. E 2 salinhas, eu lembro porque eu trabalhei ali de servente nas primeiras salas, ajudando a carregar concreto naquela época. E hoje, aí você olha para a vida da pessoa, tantas coisas conquistadas, tantos bens adquiridos, mas você não sabe o esforço que foi para conquistar. E aí, lembro que há um tempo atrás, lá na igreja onde ele congrega, apareceu um grupo de missionários que queriam abrir frentes missionárias. Eles eram dentistas, frentes missionárias, para poder abençoar famílias em regiões bem distantes. E eles precisavam montar 2 consultórios. E você sabe, se você entende do assunto um pouquinho, é caríssimo montar isso. Sabe o que ele fez? Ele chegou lá e ele doou aqueles 2 consultórios, abençoando o trabalho missionário de dentistas no campo. Talvez você não conseguisse fazer isso, mas ele chegou lá, Deus abençoou, Deus o fez conquistar. O problema, querido, não é você ter o dinheiro. O problema é você viver na avareza e na cobiça. Se você viver assim, aí você vai estar nas mãos do maligno. Mas se você quer viver fazendo a vontade de Deus, protegido do maligno, não ame o dinheiro, não viva na avareza, não cobice isso, não seja a sua paixão. Pode ser o resultado das suas conquistas, do seu trabalho, do seu esforço, que Deus abriu portas para você. E hoje você pode, e sempre pôde, né, abençoar muitas vidas. Porque quem é fiel no pouco, será fiel no muito. Não adianta querer dizer que lá, quando eu tiver muito, eu vou ser fiel. Quando eu tiver tanto, é que eu vou abençoar o reino, que eu vou abençoar a minha igreja local. Não existe isso, querido. Se você é fiel no pouco, quando você tiver o muito, se Deus lhe permitir, você será a mesma pessoa, da mesma forma. Que Deus te abençoe. E hoje a gente está começando a falar sobre nós, cristãos, vivendo neste mundo. A gente não está no céu, nós não estamos no céu aqui, nós estamos no mundo. E no mundo, a gente precisa se proteger do maligno e cumprir a nossa missão. Até amanhã, se Deus nos permitir. Shalom.